Seja muito bem-vindo ao podcast dos Milionários da Telecom. Mais uma vez, Andresa Alves, Henrique Moura. Opa, boa. Opa. Como é que é? A gente não pode falar opa, né? Pode falar opa. Que ele disse que ele tinha que dar uma boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você tá assistindo, Vou né? fazer igual o pessoal do Loucos da Telecom. Como é que é? Como é que é? Salve, Lucas. Salve, Lu. Como é que Ladies é? and gentlemen. Ladies and gentlemen. Aquele rapaz é carismático, né? Ele é o Thales. Ele é carismático. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um podcast do programa de treinamento Milionários da Telecom. Vamos lá, o que é o tema de hoje aí? Então, eu já vi algumas vezes nas lives, etc e tal, o pessoal perguntando se no seu curso você fala sobre microtik. Então, o que acontece? Olha só, eu não quis fazer um curso técnico, porque o meu objetivo é fazer com que você monte um provedor de internet ou expanda o seu provedor de internet. Então, assim, para que eu vou ensinar para você a configurar um BGP? Para que eu vou ensinar para você a configurar o OSPF? Ai, pelo amor de Deus, vamos. Para que eu vou ensinar para você a configurar um switch com uma VLAN fixa? Para que eu vou ensinar isso? Se o seu objetivo não é ser um analista. Então, assim, o nosso curso é de negócios. Negócios em telecom. Eu vou te ensinar a montar um provedor de internet. Gente, Sim. E esses conceitos? Eu vi que você estava gravando no outro dia aí um vocabulário, né? Tipo um dicionário. Ah, é uma linha editorial chamado Dicionário de Telecom. Legalzinho. Tu vai ver, tu nem sabia, né? Não sabia. Isso vai pro curso? Não, você vai pro conteúdo gratuito. Curso não tem. Posso até botar isso lá no curso, mas... Acho que era interessante botar isso como bônus no curso, não? Não. Isso é um conteúdo gratuito aí, deixa pra galera aí. E o que é isso, BGP? Então, olha só. Esses conceitos que você está vendo aí são conceitos técnicos utilizados num provedor de internet. Assim, um provedor de internet vai ter uma rede bridge ou uma rede roteada. Um provedor de internet, se ele tiver mais de um POP, ele pode usar o OSPF, pode usar, não significa que vai usar. Se o provedor tiver mais de 4 POPs, mais de 3 ou 4 POPs, ele pode usar o MPLS. Então, para não deixar a pessoa desassistida desses conceitos, eu tenho um módulo do curso do qual eu ensino o que é esse conceito. Sim. Então, posso perguntar um pouquinho do Pode que perguntar. é o conceito? A ASN. Então, a ASN é o bloco próprio de IPs. Quando a pessoa tem um bloco próprio de IPs. Eu dou uma aula ensinando sobre isso. Autônomo. E para ter o SN, você precisa operar o BGP, que é um protocolo, entendeu? É o protocolo que gerencia os IPs. Exatamente. É o Border Gateway Protocol. Isso. Então, quer dizer, você só tem BGP rodando na tua rede quando você tem um ASN. Se não tem ASN, você não E roda o BGP. que Você significa pode até- o termo ASN? Autonomous System Number. Número de sistema autônomo. Eu ensino isso. Dou uma aula fundamentando o que é, como funciona. Por quê? Porque eu quero que o dono do provedor saiba que aquilo existe. Ah, mas eu quero que você aprenda profundamente isso. Não, porque você vai contratar alguém para fazer isso. Ou você na hora vai ali, faz rapidinho, vê um tutorial na internet, montou. E você monta uma vez e depois não mexe mais. Entendi. Então, assim, não faz sentido eu ficar dando uma aula sobre isso, porque você não vai mexer com isso todo dia. Você vai fazer a aula, vai aprender, depois vai esquecer, porque você não vai fazer isso todo dia. É isso que tem curso aí, a 30 reais? Tem. Não, tem na Udemy cursos de microtik, sim, a R$30 disso. Entendi. Tem um bem completo por Aí R$37. tem redes em bridge. Sim, é um jeito de você atuar no teu provedor tecnicamente. É uma forma de você atuar no teu provedor. Não é uma forma recomendável, né? Eu ia te perguntar, qual dessas formas... Não, essa forma rede em bridge não é uma forma recomendável, porém eu ensino o que é para você entender. Pô, a minha rede está em bridge, não deveria estar em bridge. Ela tem que Começar é o que todo mundo começa, porque é o mais barato. Porque a rede em bridge é uma ponte. Ela não tem roteamento entre um roteador e o outro. Literalmente só tem um roteador, uma rede bridge.
Então, vai passando para tudo, os clientes vão passando por switch direto até chegar no roteador. É porque num podcast é difícil explicar. Quando se tem um quadro branco e você desenha os elementos, desenha a topologia da rede, consegue se dar uma aula explicando o que é uma rede bridge. Todo provedor que começa na rede bridge. Principalmente se for um provedor no switch. Se for com uma OLTzinha, esse cliente já está com as portas isoladas, já está usando uma VLAN. A própria OLT. Então eu ensino o que é esse conceito, mas não me aprofundo nisso. É porque a vantagem, o único problema, na verdade, assim, vamos falar assim, problema mesmo na rede bridge, é se está uma rede cabeada, é o broadcast que vai gerar ali e começa... Se a rede bridge ficar enorme, o cara tiver 2.000 clientes numa rede bridge, aí é problema. Vai... Mas se o cara tiver 50 clientes numa rede bridge, zero problema. 200 clientes numa rede bridge. Eu já vi até 3.000 clientes numa rede bridge. Rede roteada, conceito de rede. Então, aí é o conceito, é o errado e o certo. A rede bridge é o errado, e a rede roteada é o certo. Vamos bem específico falar que é uma rede errada. Sim, não é. É um jeito de trabalhar. Não recomendável, não é uma boa prática. Mas você tem que saber que quando você estiver pequeno, você vai trabalhar em bridge. Mas você tem que saber, já que quando você crescer, já tem que começar a crescer pensando já que você vai botar a tua rede roteada. Excelente observação. Excelente observação. Realmente é isso mesmo. Quando você está pequeno, é inevitável estar com uma rede bridge. Isso. Quando você cresce, você já sabe, olha, quando eu crescer, eu vou ter que transformar a minha bridge numa rede roteada. Exatamente. E aí a rede bridge é o conceito mais barato aqui? Nesse caso aí, nada se aplica em barato ou caro. Nesse caso é o mais simples. Entendi. Entendeu? O mais simples é a rede bridge. Que rede roteada já começa a usar mais de um roteador, aí começa a usar um protocolo SPF, uma rota estática. É uma configuração lá dentro do MikroTik. São outros E protocolos. no curso eu ensino esse conceito. Você no curso, quando você chegar nesse módulo do curso, você vai assistir isso e você vai entender, epa, isso é importante para o meu provedor. E você vai aqui já, o conceito do SPF. Aí você vai implementar no teu provedor algo que é importante. Aí como é que você faz? Você pode contratar um analista, ele configura, ou você na internet pesquisa e faz. Esse conceito de OSPF. Então, o OSPF, que é uma rede roteada. Isso. O OSPF é a mesma coisa que a rede roteada. Porém, É um protocolo de rede roteada. o OSPF, ele faz com que a rede roteada seja dinâmica. E o que significa esse OSPF? Open Short Path First. Uma rede roteada... Fala, não entendeu nada, né? Open de abrir. Open, primeiro Que é um caminho curto, aberto. Que é um protocolo aberto, ele funciona em qualquer marca, MikroTik, Cisco. Entendi. Entendeu? Por isso que ele é open. O roteador é igual um correio, ele tem uma tabela de endereços que ele fica mandando para. Ele sabe qual é o caminho mais curto, vamos dizer assim, mais leigo O possível. SPF faz essa função. Eu ensino isso e fundamento. Você consegue montar uma rede roteada sem o SPF, fazendo uma rota, Mas dá trabalho na dá mão. muito trabalho. Mas uma rede com 60 pops, por exemplo, você fazer todos os pops manualmente toda hora. Quando ele tiver mais de 5, ele já vai querer botar o SPF. Eu já começo no Só que primeiro pop. um provedor com mais de 5 já é como é um provedor grandinho. Então, assim, eu preparo, quando o aluno entra no curso, eu preparo o aluno, olha, vai ter um negócio aqui que você tem que entender. E a pessoa leiga consegue entender tudo isso? Consegue. Você tem que fazer na ordem, tá? Se não fizer na ordem, não entende. Entendi. Se o cara for lá direto no MPLS, depois aí não rola. Que é o MPLS, que é onde começa a ficar um pouco É o mais final, o difícil. MPLS é o final da coisa. Se o cara não entendeu o SPF profundamente, ele não vai conseguir entender o MPLS. Esse OSPF foi que você tem um vídeo, a morte, não sei o quê? Tem, eu fiz um vídeo com título clickbait, chamado A Morte do... O SPF. Não, A Morte do MPLS. Mas nesse vídeo, A Morte do MPLS, eu falo de outro assunto. Eu não falo do MPLS. Porque até antigamente o provedor de internet usava vários roteadores para fechar um anel. Só que imagina, você tem um pop aqui muito grande e um roteador atrás. Não, mas não era sobre isso o vídeo. Aí eu vou falar sobre o que é o vídeo. Você Você não tá lembrado. Você falou sobre a Spanning Tree. Vocês vão brigar, não? Não, esse Spanning Tree Você é falou- o Esqueça o SPF. Ah, A Morte do MPLS é outro vídeo. Eu vou relembrar para você o que é. E por que você mandou esquecer o OSPF?
Não É um vale título falar. clickbait, né? Não é para você não usar o SPF. É para chamar a atenção. Vamos lá, você está falando de duas coisas. Um vídeo chamado A Morte do MPLS é um assunto. Esqueça o SPF é outro assunto. O Esqueça o SPF, eu faço um título clickbait para lembrar que existem suítes de alta capacidade e que os provedores estão cada vez mais comprando suítes de alta capacidade para implementar nas suas redes. E esses suítes não são Layer 3, são Layer 2. Portanto, eu teoricamente estou dizendo, esqueça o SPF. Tipo assim, você vai ter que esquecer o SPF, por quê? Porque você vai ser obrigado a esquecer. Ou você se ferra todo pobre gastando um dinheiro imenso. Vai gastar um dinheiro imenso, coisa que o cara não vai fazer. Mas Então, assim, tem defensores disso, né? não, cara, isso é uma parada conceitual. O SPF, não, mesmo o pop não tendo um roteador de anel, ele vai ter o SPF. Ele vai ter o SPF ainda assim. Entendi. Ele nunca vai morrer o SPF. Não dá pra entender. Quem é leigo não dá pra entender. Esse vídeo é um vídeo que eu preciso de quadro branco, elementos. Esse vídeo você tentou explicar que não é necessariamente fazer uma rede em anel em OSPF. Isso. Pode fazer em Layer 2. com Pode Spam fazer em Tree, Layer T. É com Link APS. Aggregation. O Link Aggregation. Exatamente. Protocolo é APS. Porque nessa época que você fez esse vídeo, o pessoal estava fazendo muita rede anel em OSPF. Isso. Só que como as capacidades começam a crescer muito e todo mundo comprando switch, aí faz como? Não tem um SPF em switch. E o SPF só roda em roteador. E roteador é um implemento caro. O Isso. pessoal vai comentar assim nesse vídeo do Alan. Tira essa mulher daí, que ela só tá fazendo pergunta boba. Não, mas tá fazendo pergunta. São perguntas pertinentes. É claro que para quem está começando o provedor de internet, que está me assistindo, você quer montar um provedor, ou você já tem um provedor pequeno, esse assunto não é muito interessante, porque é um assunto de provedor grande. É um assunto para quem tem 4, 5 POPs, vai montar o 7º, o 8º. Eu não gosto de falar pra quem tem provedor grande. Não é muito nossa audiência, não é muito nossa audiência. Nossa audiência não é muito do provedor grande. Nossa audiência, a pegada da nossa audiência, eu me posicionei dessa forma, como um consultor dos pequenos provedores, ou dos provedores Então regionais. vamos lá, o próximo Só que o que eu conceito- quero dizer nesse módulo aí, e que eu tento conscientizar, é que é o seguinte: não adianta você querer montar um provedor e ignorar esse assunto. Você precisa entender, existe esse assunto está na mesa. Por quê? Porque amanhã ou depois, quando você montar um provedor, se tiver 2, 3 POPs, você vai precisar implementar isso na tua rede. Quando você for contratar um analista, quando você for contratar um microtiqueiro aí para poder configurar teu microtique, você tem que ter o fundamento. Se você contrata alguém e o fundamento tá ali, você não é enganado, você sabe o que tá rolando. Necessariamente não precisa saber como que faz, mas tem que saber o recurso, o que Tem é que o saber recurso. o porquê que aquilo está sendo feito. E eu ensino isso no curso, eu não deixo você desassistido. Você não vai sair do meu curso sem saber o que é um SPF, o que é um MPLS. Então, assim, a importância de você fazer o meu curso, para quê? Para que você tenha condições de montar o seu provedor e eu avanço em conhecimento técnico. Entendeu? Essa conscientização. Você fez uma cara... Não, né? É igual você contratar um pedreiro e falar, bota essa janela aqui. Se você não souber como que é mais ou menos o processo, o cara, você não vai entender muita coisa, não vai conseguir fazer. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? Você tem que saber para que Não, serve. no caso da Andresa com o pedreiro, é Não, o caso deixa que ela faz, tá? Porque ela realmente faz isso. Ela contratou o cara pra Mas eu botar ia a falar porta, justamente o cara isso. foi lá, botou a porta, eu olhei e porra, tem que fazer o acabamento. Aí tirou a porta, o pedreiro fez o acabamento pra depois botar a porta. É mais ou menos isso. Com a SPF, Sim. você não daria aquele mole que tu deu lá do teu pedreiro, entendeu? Mas eu não entendo que o Henrique falou, botar a janela, não sei o quê. Eu contrato o pedreiro, eu contrato o serviço. tem que saber o isso aí, processo. E essas coisas aqui Tem que saber são o processo da coisa. Você contratar uma pessoa, para quem Só- eu vou fazer aquilo? Fala, que outras coisas? As pessoas podem contratar alguém pra fazer isso? Sim, Pode. mas tem, hein? 100, 50 prata, tu contrata um carinho e bota. Ou então tu vê um videozinho na internet e faz. Ou então os alunos me pedem ajuda, eu mando pro cara o scriptzinho, eu mesmo ajudo o cara. MPLS. Multiprotocol Label Switching. Sigla bonita, né? É.
Tem uns caras aí, uns blogueiros aí de telecom que falam minha rede tem MPLS. E o que isso é uma vantagem, a rede que tem no MPLS? Uma técnica. Ele é uma técnica que faz um transporte mais rápido de uma rede roteada. Ele tem muito recurso em MPLS, né? Você pode fazer muita coisa com o MPLS. Não. Porque o MPLS é mais para... O MPLS é um túnel. É um túnel, exatamente, é um tunelamento. O MPLS é um túnel. Se você quer, por exemplo, você está em Copacabana, você está em Botafogo e quer ir para Laranjeiras, tu pega o túnel Rebouças, é mais rápido. Entendeu? Se você não usar o MPLS, se você não usar o túnel, você tem que dar a volta. Ponte. Não, é um túnel mesmo. É um túnel Vamos mesmo. pensar, tem 3 POP. POP A, POP B, POP C. Você já sabe que o POP C sempre quer falar com o POP A. Você cria um túnel direto entre o POP A Eles e o precisam C. se falar, não? O quê? Os POPs um não precisa falar com o outro? Precisam. Se você montar POPs com redes interligadas, sim. Sim. Aí, Isso é uma parte avançada, tá? Isso é uma parte avançada. É Isso não bem interessa avançado, né? muito para quem está montando o provedor agora. isso é... Mas eu ensino para deixar você preparado. Olha, quando o teu provedor crescer, saiba que você tem esse conceito aqui que você tem que aprender. Minimamente... Isso é para quem tem mais de 3 POPs. Quem tem 2 POPs não usa MPLS. Acho... Lembre-se, vou voltar a repetir, pode até a Daiane fazer um Nutella desse vídeo aí, uma dica para a Daiane. Vamos lá. Se você tem 2 POPs, não interessa MPLS. Se você tem 3, interessa. 3 ou mais POPs, interessa ter o Dependendo também do MPLS. 3 também nela. Se for 3, sempre uma direção centralizada, também não interessa. Aí no MPLS tem uma coisa chamada engenharia de tráfego. Que você destina o tráfego para um lado ou destina o tráfego para o outro. Entendeu? É uma coisa de provedor grande. É, coisa de provedor grande. Eu, por exemplo, eu tinha 48 POPs. Então eu tinha MPLS na minha. Eu usava o MPLS na minha rede. Eu tinha 48 POPs simultâneos. Já cheguei a ter 60 POPs simultâneos. E literalmente, praticamente, o POP só fala com o principal lá onde chega o teu link. Não tem que... Não, mas eu tinha algumas configurações complexas. Alguns POPs meus falavam com 4 outros POPs. Você fazia transporte também de matriz filial. Fazia. Exatamente. E era Eu usava- complexo a minha aí eu parada. usava MPLS pra isso. Vamos lá, conceito de VLANs. Sim, eu explico o que é VLAN pro Aí eu provedor. já escutei falar que tem VLAN bilateral, né? Não, a VLAN bilateral do PTT é uma coisa, mas é um uso, um jeito de usar. Aí, ó. VLAN bilateral é um jeito que o PTT inventou pra É. se conectar com outro parceiro dentro de uma E o que é VLAN? Virtual LAN, uma rede virtual. É um conceito técnico usado nos provedores de internet. Eu ensino isso para o provedor, volto a repetir, ele não ficar desassistido. Mas não é importante, tá? Isso não é importante para quem está começando. Isso não é negócio. Entendi. Isso não é negócio. Se quiser pular a aula, você pode pular. Não vai fazer muita diferença, não. Acho que eu tô precisando assistir essas aulas. É uma coisa simples de entender. Tem gente que cria um bicho de 7 cabeças. Eu tô vendo isso. Bicho sem... Tá, parece um bicho de 7 cabeças. Parece aquela lacraia que tu viu lá na tua casa, Que né? louco aqui. muito louco. Nem é, isso aí é um gatinho manso pra caramba. Isso aí, VLAN, então, um gatinho manso. Não, a bichinha também tava lá mansa, coitada. Mas a bichinha era feia, né? Todo cheio de Nossa, coisa, né? é. Bonita aquela lacraia. Bonita aquilo? Ah, cara, não. Aquilo é uma Não, mas a lacraia. dela é uma lacraia bolada, branca, cheia vi, de... Aquilo não de era uma lacraia, não. Cheia de cabelo. cheia de cabelo, é. Não era lacraia, não, todas as casas. Aquilo parece um lagarto. Ela e o SPF, o MPLS, parece a mesma coisa, né? Ninguém sabe o que é. Disseram que aquilo era uma lagarta, um negócio assim, ó, que queima pra cacete. Ah, eu acho que sim. Com certeza. Eu não matei, não. Eu tô aqui da essa casa bicha- da vizinha. Provou de Tudo outro. que não, tudo que não Mas olha presta, só. tudo que é perigoso, ela joga na casa da vizinha. Olha só, a ideia não foi minha, tá? A ideia não foi minha. Nem foi falar de que foi Eu ideia. corto a minha cabeça, mas não digo de quem foi a ideia. Ah, sei lá, eu fiquei com medo de matar o bicho e pena também, né? Nem vou falar que a ideia foi minha, não. Então, como eu sinto pena dos meus alunos e eu não quero que o cara faça o curso e não Taca fale pra de casa do VLAN vizinho. e não taque na casa do vizinho, eu ensino a ele o que é VLAN. Aí isso é importante pro provedor? Não. Vai montar um provedor que vai faturar 1 milhão, talvez, sem saber o que é VLAN? Sim. Difícil.
Mas é importante que você saiba o que é, porque quando o cara for implantar, aí você, VLAN é uma rede separada. Engraçado, quando eu falo VLAN, não sei porque na minha cabeça vem como uma porta, uma entrada. Mas literalmente é isso. É isso aí. É uma porta virtual. É uma porta virtual. Imagina que dentro daquela porta que você está olhando ali, eu crio mais outras 2 portas. Entendi. Entendeu? Aí, por exemplo, pela mesma porta física, eu criei mais outras 2 portas de Que entrada. louco, né? Por que quando eu falo vilã, me vem essa história de porta na cabeça? Porque É uma porta. Mas... Porque a LAN é uma Local Area Network, é uma porta, uma interface. Não existe VLAN sem interface. Tudo é uma interface, interfaceia. Um cabo de rede plugado numa porta RJ45. É uma interface. Naquela porta física RJ45, você pode ter VLANs. Uma ou muitas VLANs. Depende do teu equipamento, depende do teu switch. Agora a MicroTik tá com 4.000 agora. Você pode botar 4.000 VLAN, mas ninguém usa 4.000 VLAN, não. Só usa 3, 4 VLANs ali dentro, entendeu? Entendi. Então eu ensino, para não deixar o aluno desassistido, eu ensino o que é o conceito de VLAN. Ensino bem ensinado, uma boa aula. E DNS local? Então, isso é uma dúvida técnica que eu fiz uma aula, incluí isso no curso. Inclusive, isso é uma aula atualizada, tá? É? O curso não tinha sobre isso. Porque o que acontece? O provedor tem muito essa mania de seguir o consultor. Ele contrata um consultor, analista, né? Configura o MicroTik para mim. Aí o cara, tudo bem, sem conta. O cara vai lá e configura para ele. Tem que ter um servidor DNS. Aí o cara vai lá. É isso que o Henrique faz de vez em quando, para outros Sim, provedores. nossa. Aí o que acontece? O cara chega lá e fala assim, tem que ter um DNS. Aí o cara vai Não lá. cobro R$100, não. Aí o cara vai lá, monta um computador e instala o DNS nele. E aí o que acontece? Eu ensino que quando o provedor está começando, ele não tem necessidade de ter um DNS local. Já foi época já que um pequeno provedor precisava ter um DNS local. Já foi. Agora os links estão tão... Tão absurdos. Que o ping pro Google, que é um DNS público, é 1 milissegundo. Então isso não está fazendo mais diferença. Só que esse conceito do passado ainda permeia o presente. Sim, permeia. Eu estou falando isso porque teve um aluno que questionou isso para mim. Alan, você não ensina sobre essa questão do DNS, não? Eu falei, porra, cara, hoje em dia ninguém se preocupa mais com isso. Eu falei, tá, tudo bem, então eu vou botar. Aí eu fui incluir essa aula no curso. Vamos explicar o que é DNS, que tem gente que pode estar perdido também. Sim, né? verdade. DNS, Andresa, vou falar pra você aqui. É como se fosse o endereço da tua casa, o nome da tua rua. Rua fulano. Tua casa não tem CEP? Todo CEP é ligado a um endereço. Correto? Correto. Então, todo site tem um endereço IP. E o DNS nada mais a resolução do domínio do endereço. Quando você botar lá Facebook, o DNS vai redirecionar para o CEP, na verdade que é o IP. O DNS traduz o exatamente. site www.google.com.br para o endereço IP, para o número. Porque... E essa tradução é feita num servidor DNS. E aí a gente pergunta, onde está esse servidor DNS? Em geral, a gente bota dentro do MicroTik. O roteadores, ele não trabalha Só com que domínio. tem muita gente do passado que acha que essa porra tem que estar dentro do provedor. Tem uma coisa a ver com aquela coisa quando a pessoa tem... a gente tem um podcast que está até no ar, que a gente já gravou há um tempão. Com o Michel, que você conta a história lá da rodoviária, aí a pessoa do IP... Não tem a ver com aquilo, não. Tudo bem. Não. Tem a ver com o IP, a necessidade de ter um IP fixo, de ter um IP público próprio. Tudo bem. O DNS é isso. O DNS ele é uma tradução do site para o IP público. E essa tradução é feita num servidor DNS. E tem analistas neuróticos que acham que tem que ter um DNS local. Antigamente, 5 anos atrás, o DNS era ping de 40 milissegundos. Aí sim era mais fácil. Aí o que o Henrique está falando é que antigamente isso era uma necessidade, porque isso influenciava. A experiência não era tão boa quando estava longe. Isso. Só que hoje em dia não se tem mais essa necessidade. E como isso é um fator de custo, isso gasta dinheiro do dono do provedor, eu ensino aí o que é, como funciona, e que o cara não tem que fazer.
Agora, se o cara tem um provedor muito grande, com muitas requisições DNS, e ele quer botar um servidor DNS local, é outra história. Aí é outro conceito. Então eu explico um lado, explico o outro. Isso é uma parada de negócio, de dinheiro. Então o aluno tem que aprender isso. Se você que está nos assistindo vai montar um provedor, você tem que entender a importância de saber quando bota e quando não bota. E eu explico isso nessa aula. Hoje o DNS tá igual o CDN também, né? Quando bota, quando não bota. Quando quando tem necessidade de botar e quando não tem. E esse DNS, esse DNS é uma coisa local mesmo, aparelhagem física local. Ele é local, só que o analista pode indicar ele botar um computador ou não. Quando bota o computador, gasta dinheiro, gasta luz, gasta no break. E é sobre esse... prós e contras em que eu pondero nessa aula. E ele não pode ser virtual, não? Pode. Ele tem um Google já que a gente usa à vontade. Inclusive tem um gratuito. Mais usado do mundo. É o Google. Um servidor DNS gratuito que é o do Google. 8.8.8.8, né? Vamos lá. Protocolo PPPoE. Point to Point Protocol. Over... Como é que é? Ethernet. PPPoE, né? Isso. Over Ethernet. Sim, é o protocolo mais usado. Todo provedor de internet tem. Grande operadora tem. Você que vai montar um provedor vai usar esse protocolo. Eu ensino o que é esse protocolo. Vai ensinar a fazer, porque literalmente você está começando agora, é a única coisa que você vai fazer. Exatamente. De todas essas coisas aí, esse é o que você vai ter que usar. Ensino no curso, claro. Você vai aprender. Mesmo porque quando você for montar o teu provedor, você mesmo vai configurar esse protocolo ou contratar alguém para configurar. Quando você faz isso, você tá ali o conceito, eu tô te ensinando. O que é o rádio server, como que o rádio server interage com o PPPoE, o que é a queue, né, o enfileiramento da queue com o PPPoE, eu ensino isso no conceito, né? Olha, você falou que você que está começando agora, você vai ter que fazer duas coisas na tua RB, na tua MikroTik. Botar a internet nela e configurar o PPPoE server. Só, mais nada. Não tem o que fazer mais, é muito simples. Sim, é fácil. Quando começa a ter vários POP, que começa o conceito técnico de rede roteada. Fica complicado. Começa a ficar complexo. Você está começando agora, não se atenta nisso não, que isso é o menos que você precisa ter agora. Você correr atrás de cliente. Esse módulo não é algo assim muito... Eu ensino, são conceitos importantes, é legal a pessoa saber, mas assim... Do ponto de vista empresário de telecomunicações. Do ponto de vista empresarial, você pode até pular isso. Explicado essas coisas no curso, a pessoa entende direitinho, né? Sim. Mas sabe quando usar, quando utilizar, porque consultor, ele gosta de fazer o negócio funcionar, ele gosta de botar tudo do bom no melhor. Porque o consultor vai ficar orientando o cliente a comprar o melhor equipamento. O consultor não tá, ele não é consultor financeiro, exatamente. É consultor de rede, Ele tá preocupado com o bolso do sujeito. Não, o consultor gosta de ver a... Ele tá preocupado em não ver o trabalho técnico dele prejudicado. Então ele não se preocupa com o lucro. E ele quer ver tudo bom no melhor. Eu não contratei lá a RR64, eu até falo isso ao vivo, não tem problema nenhum. Eu contratei a RR64 na minha época, o cara mandou comprar, tem que comprar um roteador assim, outro. O cara queria que eu botasse 3 roteadores diferentes no meu pop. Falei, cara, eu tenho 48 pops. Tu tá de sacanagem, tu quer que eu compre 3 roteadores por pop? Que isso? Porra, R$9.000 cada roteador. Pô, 9 mil vezes 3, 27 mil vezes 48 pops. 1.200.000. Se eu fosse seguir o consultor, 1.200.000. Os conselhos deles são os ideais? É, o ideal. O ideal para ter o melhor provedor do mundo e 0 dinheiro na conta. Exatamente. A gente tem que ponderar, infelizmente, a gente tem que ponderar o que... É aquele vídeo que ele fez, esqueça o SPF... Eu esqueci o SPF. Falando sobre isso, que provavelmente ele queria botar um roteador, fazer um SPF no anel, outro roteador para fazer atendimento de borda dos clientes daquele pop, outro roteador para fazer atendimento dos clientes residencial. Mas não é ideal, não é o melhor cenário, entendeu? Justamente para quem é leigo do setor, está começando no setor agora, a pessoa não ficar vendida. Vamos supor que ele contrate essa empresa de consultoria que eu contratei, a RR64. Aí, para isso não acontecer... Não entrar no desespero. Você também, não entrar no desespero de... Como é que é? Desse consultor. Aí que acontece? Você saber o que está acontecendo aí. Você faz esse módulo do curso todo.
que é o conceitos técnicos utilizados. técnicos utilizados. Aí nesse módulo você vai aprender a importância de você saber isso. Aí quando o cara chegar igual chegou pra mim, né? Compra 3 roteador e bota em cada pop. Eu falei, tem 48 pops, 1.290.000. Eu vou ganhar dinheiro quanto, né? Vou ficar até minha 4ª geração pagando isso aí, pô. Infelizmente o consultor gosta de ver negócio bombar, ele quer ver o melhor cenário, mas... Ele quer ver... E realmente, se eu comprasse isso aí, seria o melhor provedor do mundo. Mas eu não quero o melhor provedor do mundo, não. Eu quero provedor lucrativo. Vai fazer o Layer 2, a rede Você Layer 2... quer um provedor bom? Tem a mesma qualidade também, não significa que você vai Também perder. não significa... Que você vai perder qualidade de Exatamente. de outra forma. Exatamente, essa é a pegada. Pessoal, chegamos ao final Desse podcast. do nosso podcast. De dar uma pincelada nesses conceitos técnicos, né? Como é que é o negócio? De dar uma pincelada. A gente deu uma pincelada, a gente explicou a importância de você que está começando um provedor de internet entender esses conceitos, para que você não fique perdido no mercado, né? E no curso é mais fácil entender, né? Porque no curso você vai pro quadro, explica. Exatamente. Aí deve ser muito mais... É na ordem certa, tem material de apoio. O curso não é só vídeo gravado. O curso é uma aula, tem material de apoio em PDF, não é aula também tem só imagens, interna, entendeu? Tem um professor para tirar dúvida no chat. Sim. Não, é bom então, o pessoal tá vendo esse curso, que eu presto serviço para alguns provedores sobre roteamento, de microtik e tal. Você que está começando agora, não se atenta a isso. Não é tão importante. Não é tão importante. Eu, consultor de microtik que eu sou, eu falo, não é tão importante. Preocupe botar cliente para dentro, ganhar dinheiro. Sim. Mesmo porque a configuração do provedor que está começando é uma só, que é o PPoE, E tá aqui. e faz uma vez e acabou. Exatamente. Não mexe mais nada. Não mexe mais nada. Se ficar mexendo muito, capaz até dar merda. Sim. Aí o pessoal fica vendo... A única coisa que tem que mexer é criar usuário novo, que é criar o cliente novo, E pior de tudo, que eu vejo muitos provedores que não tem necessidade de querer fazer um curso microtik, querendo fazer um curso microtik. Eu acho isso. Dono de provedor fazendo curso de microtik. Entendeu? Eu falei, meu irmão, esse cara não é empresário. Então eu falo isso. Cadê o papo se de o empresário? também ficar Papo de tomando conta empresário. dessas miudezas o tempo todo. Papo ele de não empresário é prazo de retorno, investimento, números. taxa de penetração, custo, análise de custo, mais análise de custo. E mais análise de custo, DRE, planilha. Isso é papo de empresário. Você saber que tá ganhando dinheiro de verdade. Microtik é papo de funcionário. Tu quer ser funcionário? Ah, Alan, eu gosto de ser funcionário. Aí tudo bem, você faz, como é que é? Aí faz curso de microtik, bate papo de microtik. Papo de empresário não é esse. É essa a parada. Conscientize-se disso. Você quer ser um bom funcionário do NOC, o melhor analista do NOC? Aí se aprofunda em microtik. Sim. Você quer ser o melhor dono do provedor ou o melhor diretor do provedor? Aí se aprofunda. Aí você tem que saber tudo um pouco. Não precisa saber de Aí tudo. você mas aprofunde-se em taxa de penetração, Isso aí. investimento, retorno, DRE. Aí faça o curso, né? Faça o nosso curso, Milionários da Telecom. Pessoal, muito obrigado. Cumprimos nossa meta. Nós que agradecemos. 5 podcasts gravados. Isso. Grande abraço, galera. Valeu. Abraço, tchau. Fiquem com Deus.